Minutos após o discurso de Pete Buttigieg ao ar, clipes começaram a se espalhar e não pela razão que sua equipe esperava. Uma frase em particular agora está sendo usada contra Trump, com críticos dizendo que expõe um fracasso claro em vez de força. A reação foi instantânea. Analistas, assessores, até alguns aliados estão questionando o que essa mensagem realmente significava. E há um segmento curto que a maioria das pessoas perdeu. Mas uma vez que você ouça, entenderá por que isso está se tornando um problema muito maior. Em 24 de abril de 2026, o secretário de Guerra Pete Buttigieg e o presidente do Estado-Maior Conjunto, general da Força Aérea Dan Kine, realizaram uma coletiva de imprensa no Pentágono. O tópico era a Operação Epic Fury, esse é o nome da campanha militar do ZEUA contra o Irã. Buttigieg acusou países europeus e asiáticos de dependerem do exército do ZEUA para reabrir o Estreito Vital de Hormuz após ser fechado pela guerra contra o Irã. Ele disse, citando, Europa e Ásia se beneficiaram de nossa proteção por décadas, mas o tempo de ganhar sem pagar acabou. Agora, aqui está a admissão-chave enterrada nisso. Ele disse, não estamos contando com a Europa, mas eles precisam do Estreito de Hormuz muito mais do que nós e talvez queiram começar a falar menos e ter menos conferências sofisticadas na Europa e entrar em um barco. Ele descreveu tanqueiros agora correndo para os Estados Unidos para carregar petróleo e gás americano. Ele chamou, citando, a nova fila de Congo global dirigida ao Texas. Uma imagem bonita. Deixe eu traduzir isso para você. O que Buttigieg está dizendo é que quebramos a coisa e agora estamos lucrando com isso. Ele está se gabando que, porque o Estreito de Hormuz está fechado, o mundo agora é forçado a comprar energia americana. Ele está enquadrando como uma vitória. Mas pense em quem está pagando o custo. A resposta é você. Consumidores americanos, famílias americanas, agricultores americanos. Em 31 de março de 2026, os preços da gasolina atingiram o 4 por galão, enquanto a guerra com o Irã causou um aumento de 30% nos preços da gasolina. E não parou por aí. Preços de gasolina acima de US 6 foram exibidos em postos em lugares como Carson, Califórnia. O custo do combustível de aviação no ZEUA aumentou 95% desde o início da guerra. A pessoa dizendo que isso é uma imagem bonita não é a pessoa pagando 6 por galão. Deixa eu explicar rapidamente o que é o Estreito de Hormuz porque esse é um contexto essencial. O Estreito de Hormuz é uma via fluvial estreita. Pense nisso como um gargalo entre o Irã e Omã. Antes da guerra, cerca de 25% do comércio de petróleo marítimo mundial e 20% do gás natural liquefeito mundial passavam por ele. GNL é apenas gás natural que foi resfriado até se tornar líquido. Assim, pode ser transportado em tanqueiros. Este é um dos pontos de estrangulamento mais críticos da energia global. É por onde o petróleo da Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos sai para o resto do mundo. Se ele fecha, uma enorme parcela do suprimento de energia mundial é cortada de uma noite para o dia. O tráfego de navegação através do Estreito de Hormuz foi amplamente bloqueado pelo Irã. Desde 28 de fevereiro de 2026, quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra aérea contra o Irã e assassinaram seu líder supremo Ali Khamenei, em represália, o Irã lançou ataques de mísseis e drones contra Israel, bases militares do ZEUA e estados do Golfo aliados do ZEUA. A Guarda Revolucionária Iraniana emitiu avisos proibindo a passagem pelo estreito, abordou e atacou navios mercantes, e lançou minas navais no estreito. Então, o que você tem é um duplo bloqueio. Desde 13 de abril, os ZEUA bloquearam portos iranianos, levando ao que é chamado de duplo bloqueio do estreito. Agora, essa é a parte que Buttigieg minimiza. Ele diz que os ZEUA mal usam o Estreito de Hormuz. Isso é tecnicamente correto. A América produz muito de seu próprio petróleo e gás, mas o mercado de petróleo é global. Embora seja verdade que o ZEUA obtém apenas uma pequena quantidade de suas importações de petróleo através do Estreito de Hormuz, a militarização iraniana da via fluvial está prejudicando os americanos em casa na forma de preços altos de energia porque o mercado de petróleo é global. Esse é o ponto que X convenientemente deixa de fora. Não importa se o petróleo fluindo através de Hormuz é seu petróleo ou o deles. Quando 25% do suprimento mundial é cortado, os preços sobem em todos os lugares. É assim que os mercados de commodities funcionam. O petróleo é precificado globalmente. Se o suprimento cai no Golfo Pérsico, o preço da gasolina em Omaha, Nebraska sobe. Isso é apenas economia básica. Deixa eu te dar os números para que você entenda o quão massiva é essa disrupção. A Agência Internacional de Energia caracterizou isso como a maior disrupção do suprimento na história do mercado de petróleo global. Não a maior desde a Guerra do Iraque, não a maior desde a Guerra do Golfo, a maior já. Os preços do petróleo Brent ultrapassaram o ES100 por barril em 8 de março de 2026. Pela primeira vez em 4 anos, subindo para o ES126 por barril em seu pico, o maior aumento mensal de todos os tempos nos preços do petróleo ocorreu em março de 2026. O fechamento do estreito foi a maior disrupção do suprimento de energia mundial desde a crise energética dos anos 1970.
A produção de petróleo do Kuwait, Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos coletivamente caiu em um relatado 6,7 milhões de barris por dia até 10 de março e em pelo menos 10 milhões de barris por dia a partir de 12 de março. Para colocar isso em perspectiva, o mundo usa cerca de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Estamos falando de um corte de 10% no suprimento global praticamente de uma noite para o dia. Funcionários do governo dos EUA e analistas de Wall Street estão começando a considerar a possibilidade de que os preços do petróleo possam disparar para um petróleo sem precedentes de US$200 por barril. Em conversas com mais de 3 dúzias de operadores de petróleo e gás, executivos, corretores, transportadores e assessores, uma mensagem foi repetida continuamente. O mundo ainda não compreendeu a gravidade da situação. Muitos fizeram paralelos com o choque do petróleo dos anos 1970. E aqui é onde o dano econômico mais amplo vem ao foco. Isso não é apenas sobre preços de gasolina. Outros mercados de commodities também sofrem disrupção de suprimento e aumentos de preços, incluindo alumínio, fertilizante e hélio. Cerca de um terço dos carregamentos de fertilizante passam pelo Estreito de Hormuz. Com esses interrompidos, preocupações sobre preços de alimentos estão aumentando, vindo justamente quando a época de plantio começa no hemisfério norte, ameaçando rendimentos e colheitas ao longo do ano. Então, não é apenas que você está pagando mais na bomba. Você vai pagar mais no mercado. Você vai pagar mais pelas passagens aéreas. Combustível para a aviação teve média de US numa no nontes e noites por barril na semana passada, mais do que o dobro da média do ano passado. O custo de tudo que se move e tudo nessa economia se move está subindo. Quero que você entenda que isso não é um conceito econômico abstrato. Pessoas reais em países reais estão sofrendo agora por causa dessa decisão de ir para a guerra. Em Bangladesh, a escassez de combustível e o pânico resultaram em um aumento nos roubos, com pessoas invadindo postos de gasolina e caminhões de combustível para estocar suprimentos. Muhammad Najalyaki, presidente da Associação de Proprietários de Postos de Combustível de Bangladesh, disse ao Washington Post que ataques são relatados todos os dias em aproximadamente 3.000 postos de combustível. Myanmar restringiu o uso de veículos privados a dias alternados com longas filas em postos de gasolina. O país depende de produtos de petróleo importados da Tailândia, Vietnã e Singapura. Na Índia, 60% da demanda de GLP, que é o principal combustível de cozinha para casas e restaurantes, é atendido por importações, a maioria das quais passa pelo Estreito de Hormuz. Foi o primeiro combustível a ser afetado pela crise, levando a longas filas e entregas atrasadas. Muitas pessoas estão usando combustíveis como querosene, carvão e madeira como medidas de parada. O bloqueio marítimo desencadeou uma emergência de suprimento de alimentos em todos os estados do Golfo, que dependem do estreito para mais de 80% de sua ingestão calórica. Por meados de março, 70% das importações de alimentos da região foram interrompidas, forçando varejistas a transportar aéreo alimentos básicos, resultando em um aumento de 40% a 120% nos preços do consumidor. A crise mudou para medo sobre uma crise humanitária após os ataques iranianos em plantas de dessalinização, a fonte de 99% da água potável no Kuwait e Catar. Leia isso novamente. 99%. Estamos falando sobre uma potencial crise de água em nações ricas do Golfo por causa dessa guerra. E de volta para casa na Europa, múltiplas publicações incluindo a BBC, PBS, Deutsche Welle, Euronews, Financial Times e o think tank Bugal projetaram que a Europa entrará em uma crise de energia em 2026. Similar à crise de 2022 que seguiu a invasão russa da Ucrânia, o conflito coincidiu com níveis historicamente baixos de armazenamento de gás europeu, estimado em apenas 30% de capacidade após um inverno rigoroso, fazendo com que os benchmarks de gás holandês quase dobrassem até meados de março. Este é o contexto em que Eggst fica no pódio e diz à Europa, citando, entrem em um barco. Agora, aqui é onde a história toma um giro ainda mais perturbador. Em vez de reconhecer as consequências dessa guerra, a administração Trump está dobrando a aposta e punindo aliados que não querem ajudar a limpar a bagunça. Um e-mail interno do Pentágono descreveu opções para os Estados Unidos punirem aliados da OTAN. Acredita-se que falharam em apoiar operações dos EUA na guerra do Irã, incluindo suspender a Espanha da aliança e revisar a posição dos EUA sobre a reivindicação britânica das Ilhas Malvinas. Deixe isso afundar. O Pentágono está flutuando a ideia de chutar a Espanha da OTAN porque a Espanha se recusou a deixar as forças dos EUA usarem bases militares espanholas para bombardear o Irã. A Espanha é explicitamente mencionada no e-mail depois que o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez estava entre os primeiros a deixar claro que não permitiria o uso de suas instalações militares para operações ofensivas contra o Irã. Trump chamou a Espanha de citado terrível aliado e ameaçou cortar relações comerciais. Trump advertiu em março citado eu disse a Scott Bessent para cortar todos os negócios com a Espanha. Vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Pense no que está acontecendo aqui. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra sem consultar seus aliados da OTAN. Quando esses aliados disseram, nós não concordamos com isso e não vamos participar de ataques ofensivos.
A resposta da administração foi: vamos puni-los. O presidente francês Emmanuel Macron disse em um ponto que os EUA não podem reclamar de falta de apoio. Em uma operação que escolheram fazer sozinhos, essa é uma frase devastadora, e não vem de um rival. Vem da França, um dos aliados mais antigos da América. A carta fundadora da OTAN não fornece nenhum mecanismo para expulsar ou suspender um Estado-membro. O único artigo que aborda a saída de um país é o artigo 13, que permite retirada voluntária. Então, a própria ideia sendo flutuada pelo Pentágono não é nem legalmente possível sob as próprias regras da OTAN. O primeiro-ministro espanhol Sánchez respondeu reafirmando a posição da Espanha, citado, colaboração absoluta com os aliados, mas sempre dentro do marco de legalidade internacional. A OTAN, entretanto, confirmou à revista Time, citado, o tratado fundador da OTAN não prevê nenhuma disposição para a suspensão da adesão da OTAN ou expulsão. Trump chamou os países da OTAN de covardes citado por não enviar suas forças e disse que a aliança militar de 77 anos é um papel citado tigre sem os EUA. Isso é o que acontece quando uma estratégia falha. Você não admite que a estratégia estava errada. Você encontra outra pessoa para culpar. E aqui está a parte que a administração precisa se preocupar mais. O público americano está vendo através disso. 3 pesquisas lançadas no final de abril mostraram a taxa de aprovação de Trump em meados dos 36% em uma pesquisa Reuters-Ipsos, 35% em uma pesquisa de força em números Veracity e 33% em uma pesquisa PORC. Nos últimos meses, 8 de 9 pesquisas de qualidade rastreadas pela CNN mostraram Trump nos 30%. A taxa de aprovação de Trump sobre a economia caiu para 30% em abril de 38% em março, de acordo com uma pesquisa AP-NORC. Esse é um colapso de 8 pontos em sua questão mais forte em apenas um mês. E coincide perfeitamente com a guerra do Irã e o aumento de preços da gasolina. Maiorias de americanos dizem que a guerra com o Irã não vale a pena. Quando perguntado sobre o custo financeiro, o aumento no preço da gasolina, mudança de regime no Irã e o número de vítimas. Por exemplo, 64% do público disse que a guerra do Irã não vale a pena. Quando levando em conta o custo financeiro geral ou o aumento nos preços da gasolina, a aprovação de independentes e latinos cada um caiu 9 pontos e caiu 7 pontos para americanos brancos sem diploma universitário. O apoio republicano na economia declinou 8 pontos, embora permaneça alto em 77%. A maioria desse declínio ocorreu entre republicanos não MAGA cuja aprovação caiu para 55% de 69%. Entre independentes, o quadro é mais severo. A sondagem do economista YouGov registrou a aprovação de Trump com independentes em 22%, dão de 31% no início de março. Esse declínio sustentado entre eleitores não alinhados tem relevância direta para as eleições de meio de mandato de novembro de 2026. Jeffrey Skelly, analista-chefe de eleições na Decisiones HQ, disse que muitas preocupações sobre a guerra estão intimamente ligadas a visões sobre a economia, que há muito tempo é uma das questões mais fortes de Trump. Ele observou: quando as coisas que você é visto como mais fortes se tornam fraquezas, o que você tem deixado? Essa é a realidade política. A economia era suposta ser a joia da coroa. Agora é a âncora arrastando essa administração para baixo. Deixa eu destacar mais algumas coisas da coletiva de imprensa de Eggs que devem levantam bandeiras vermelhas. O Irish Times observou que, ignorando o consenso de que os EUA se meteram em uma confusão para a qual não há saída óbvia, Eggs disse aos repórteres que o Irã não era outro Vietnã ou Iraque. Ele chamou a missão de um presente para o mundo. Um presente para o mundo. Um presente que produziu a maior disrupção de energia na história dos mercados do petróleo global. Um presente que causou preços de gasolina na América dispararem mais de 30%. Um presente que desencadeou racionamento de combustível na Ásia, cancelamentos de voos na Europa e motins de comida em Bangladesh. Que presente! Ext disse que o bloqueio do EUA do transporte marítimo iraniano continuará enquanto for necessário para realizar a missão ousada e perigosa da América. Agora, nota a palavra que ele usou, perigosa. Ele admitiu que é perigoso. E mesmo assim, ele está se vestindo com linguagem patriótica para fazê-lo parecer uma história de sucesso. Quem funcionários do EUA dizem que até agora o bloqueio virou 34 navios, mas dados de rastreamento de navios mostram que o Irã ainda foi capaz de mover alguns de seus óleos sancionados. Lloyd's List Intelligence diz que um fluxo constante de tráfego de frota sombra passou através do estreito. A firma de inteligência marítima Windward disse esta semana que o tráfego iraniano continua fluindo via engano. Então, o bloqueio nem sequer está funcionando completamente. O Irã ainda está conseguindo petróleo por frota sombra. Esses são tanqueiros sem marca ou falsamente sinalizados que se esgueiram. Enquanto isso, a América e seus aliados estão suportando o custo econômico da disrupção e da operação de limpeza de minas. Eggs disse que ele não especularia sobre relatórios de que provavelmente levará 6 meses para limpar minas no estreito, mas a Associated Press relatou que o Pentágono deu esse cronograma em um briefing classificado para legisladores. 6 meses no mínimo.
Isso significa que essa crise de energia pode durar bem até o outono, bem no ciclo de eleições de meio de mandato. Tudo bem, aqui está a parte que prometi para você. Deixa eu dar a você os ensinamentos práticos e acionáveis, porque entender o que está acontecendo é apenas metade da batalha. A outra metade é saber o que fazer a respeito. Primeiro, deixe eu explicar a mecânica de como isso o afeta. Quando os preços do petróleo disparam, é como um imposto sobre tudo. Petróleo não é apenas gasolina. Petróleo é o alimento para plásticos, produtos químicos, fertilizantes, asfalto, produtos farmacêuticos. Petróleo é usado para fazer plásticos, que são usados em praticamente tudo. Preços mais altos de petróleo significam custos mais altos em toda a cadeia de suprimentos. Isso impulsiona a inflação, o que significa que o Federal Reserve é menos provável de cortar as taxas de juros em breve. O Banco Central Europeu adiou seus cortes de taxas de juros planejados em março, aumentando sua previsão de inflação de 2026 e reduzindo projeções de crescimento do PIB. Se o BCE está adiando cortes, o Fed está observando também. Taxas de juros mais altas por mais tempo significam hipotecas mais caras, empréstimos para carros mais caros, dívida de cartão de crédito mais cara. Se o Estreito de Hormuz permanecer fechado muito longe no segundo trimestre, os preços do petróleo podem se mover significativamente mais altos. A US 17 por barril, o impacto na inflação e crescimento aproximadamente dobra. Um choque estagnacionário que poderia mudar tudo do caminho futuro para os bancos centrais até o resultado das eleições de meio de mandato. Estagflação. Isso significa preços subindo enquanto a economia desacelera. Esse é o pior dos dois mundos. É o equivalente econômico de ficar preso em areia movediça. Quanto mais você luta, mais fundo você afunda. Agora, aqui estão 3 passos concretos que você deveria considerar. Passo 1. Reavalie sua exposição à energia. Se você está investido no mercado de ações, veja em quais setores você está pesado. Empresas de energia, produtores de petróleo, exportadores de LG, operadores de gasodutos estão se beneficiando dessa crise. Empresas que dependem de insumos de energia barata, companhias aéreas, caminhões, manufaturas estão sendo esmagadas. Se sua carteira está carregada com ações de consumo discricionário ou companhias aéreas, você pode querer proteger esse risco com alguma exposição ao setor de energia. Olhe para ETFs de energia diversificados. Você não precisa escolher ações individuais. Passo 2. Bloqueie custos essenciais onde puder. Se você é um proprietário de casa com uma hipoteca de taxa variável, esse é o momento de explorar seriamente a conversão para uma taxa fixa antes das taxas potencialmente subirem mais. Se você é um proprietário de empresa que depende de combustível, uma empresa de caminhões, um serviço de entrega, uma fazenda, examine os contratos de hedge de combustível. Não são baratos, mas protegem você do pior cenário possível. Passo 3. Construa um buffer de dinheiro. Em ambientes de estagflação, dinheiro não é lixo, é oxigênio. Se os preços estão subindo e a atividade econômica está desacelerando, as empresas enfrentarão margens mais apertadas. Demissões podem aumentar e o gasto do consumidor diminuirá. Ter 3 a 6 meses de despesas de vida em uma conta poupança de alto rendimento ou títulos de curto prazo não é ser paranoico. É ser prudente. Letras do Tesouro agora ainda estão rendendo bem acima de 4%. Esse é dinheiro grátis para estacionar seu fundo de emergência. Deixa eu dar um passo atrás e colocar tudo isso em um frame mais amplo. O que o discurso de extremamente expôs é uma contradição fundamental na política externa da administração. Por um lado, eles argumentam que a América não deve ser a polícia do mundo, que os aliados devem pagar seu próprio caminho, que a América deveria focar em seus próprios interesses. Essa é a filosofia America First, e há um argumento real a ser feito para isso. Mas aí eles lançaram uma operação militar em larga escala contra o Irã. Uma guerra que não foi sancionada pelo Congresso, não foi autorizada pela OTAN e não foi solicitada por nenhuma nação aliada. Em briefings realizados antes dos ataques, o Estado-Maior Conjunto advertiu o presidente Trump que um ataque poderia levar o Irã a fechar o estreito. Eles foram dito que isso aconteceria. Eles fizeram isso mesmo assim. E agora, quando as consequências totalmente previsíveis chegam, o estreito fecha, preços do petróleo disparam, aliados estão furiosos. A administração se vira e culpa os aliados por não ajudar. Os broadsheets de eggs ecoam a demanda de Trump de que outras nações deveriam conseguir seu próprio petróleo e começar a aprender a lutar por si mesmos. Você não pode dizer ao mundo para lutar por si mesmo e depois reclamar quando o mundo não luta por você. Isso não é liderança. Isso é incoerência. Os comentários de Eggs ecoam os ataques implacáveis de Trump aos aliados do EUA por se recusarem a enviar suas marinhas para reabrir o estreito através do qual 1/5 do petróleo do mundo e 1/5 do gás natural liquefeito do mundo normalmente flui. Trump disse recentemente que está considerando se retirar da OTAN, que ele descreveu como um tigre de papel. Trump pediu a aliados europeus e outros, incluindo o rival geopolítico China, para ajudar a reabrir a via fluvial, embora a maioria dos países não tenha concordado em enviar navios em meio a uma guerra ativa.
O Reino Unido e a França sediaram cúpulas regulares para discutir a criação de uma força naval para a liberdade de navegação. Egstack descartou conferências recentes lideradas por britânicos e franceses como mais exemplos da Europa falando em vez de agir. Na quarta-feira, líderes militares de mais de 30 países se reuniram em Londres para delinear detalhes para a situação de Hormuz. Então os aliados estão realmente fazendo algo. Eles estão planejando. Eles estão organizando. Mais de 30 países apareceram em Londres. E Egstack descarta como uma conferência boba. Se você quer que aliados ajam, você não os ridiculariza quando começam a se organizar. Você trabalha com eles. É assim que as alianças funcionam. É assim que a OTAN funcionou por 77 anos. Então, deixa-eu juntar tudo isso. O fracasso massivo que o discurso de Egstack expôs é este. A administração Trump lançou uma guerra que desestabilizou o ponto de estrangulamento de energia mais importante do mundo. Eles foram avisados antecipadamente que o Irã fecharia o Estreito de Hormuz. O Estado-Maior Conjunto disse ao presidente que isso aconteceria. Eles fizeram isso sem o apoio de seus aliados da OTAN. Eles fizeram isso sem um plano claro para reabrir o estreito. E agora, conforme as consequências econômicas cascata em todo o mundo, dos postos de gasolina do Texas às cozinhas indianas aos aeroportos europeus, eles estão apontando dedos para todos menos para si mesmos. A IEA chamou isso de off do mercado de petróleo global. O chefe da IEA descreveu como o maior desafio de segurança energética global da história. Esse é o legado dessa decisão, não um presente para o mundo. Uma crise. As razões declaradas para o ataque mudaram e mudaram novamente. Era sobre o programa nuclear, depois mudança de regime, depois de volta a mísseis e ogivas nucleares. A preocupação generalizada de que essa guerra não tem ponto final claro, que o problema do petróleo pode estar conosco por um tempo, e muitos americanos se preocupam com os milhares de marinos do EUA e tropas aerotransportadas agora convergindo naquela região. E aqui está o que quero que você leve disso tudo. Quando um funcionário do governo fica em um pódio e fala sobre uma bela imagem de tanqueiros dirigindo-se ao Texas enquanto pessoas em outros países estão racionando combustível de cozinha e americanos estão pagando preços recordes de gasolina. Isso não é força, isso é negação. Trump na terça-feira descartou a guerra como uma pequena jornada e retratou o aproximadamente aumento de 35% nos preços do petróleo como um positivo em comparação com o que ele pensava que aconteceria. Ele disse à CNBC que ficou surpreso que os preços do petróleo eram apenas cerca de US$ 1,90 por barril em comparação com os US$ 2.000 que ele afirmou esperar. Ele está colocando a barra na catástrofe e depois celebrando que apenas atingimos desastre. Isso não é isso, é spin. Então aqui está minha mensagem para você. Não se distraia com os fogos de artifício. Não se distraia com a fala de dureza sobre europeus ganhando o livro ou conferências bobas. Foque nos fundamentos. Os fundamentos são este. Os preços da energia estão elevados e provavelmente permanecerão elevados por meses. Não devemos ter nenhuma ilusão de que essa crise que atualmente impacta preços altos de energia será de curta duração. Como disse um porta-voz da Comissão Europeia, a mesma lógica se aplica na América. O próprio secretário de Energia de Trump, Chris Wright, disse que os preços da gasolina provavelmente não cairão abaixo de US$ curcos. O próprio pessoal da administração está dizendo que isso não vai embora em breve. A inflação provavelmente permanecerá pegajosa. As taxas de juros provavelmente permanecerão elevadas. Os gastos do consumidor serão exprimidos. E a incerteza política com as eleições de meio de mandato se aproximando e uma administração em suas taxas de aprovação mais baixas adiciona outra camada de volatilidade aos mercados. Proteja seu capital. Diversifique. Construa reservas de dinheiro. Não persiga risco em um ambiente onde o risco está sendo fabricado pelas pessoas no poder. É o que o discurso de Egstack realmente nos disse. Não que a América seja forte, mas que os líderes da América fizeram uma aposta e o povo americano está pagando o preço. Se você achou esse detalhamento útil, clique no botão curtir, inscreva-se se você é novo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Quanto mais pessoas entendem o que está realmente acontecendo, melhores decisões todos fazemos. Até o próximo!